Pronto, Gilberto. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Está começando um SecurityCast, webcast sobre segurança da informação, pentest e computação forense, hoje com o tema de biohacking. Agradecemos a todos aí que estão nos assistindo aqui, ou que estão nos assistindo aí nos canais depois no offline. E hoje temos um convidado muito especial, o Rafael Bastos, do Área 31, Hacker Clube de BH. Obrigado aí, Rafael, pela presença. Né? E aí, Rafael, a gente começa sempre o nosso webcast com a apresentação pessoal de cada um. E aí, como você é o nosso convidado da noite, vou passar a palavra a você para se apresentar para o nosso pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou de Belo Horizonte, estou com quase 30 anos aí nas costas e eu trabalho com Linux aí há uns 10 anos já, software livre em geral. E eu também faço, não por trabalho, mas por amor, eu faço eventos de tempo em tempo em Belo Horizonte. Tive a oportunidade de fazer com o pessoal do H2HC em São Paulo, que é o Slacker Show. E além disso, eu também sou o fundador do Área 31 Hackerspace, que é o primeiro hackerspace de Minas. E a gente está com uns projetos legais. Um desses a gente vai falar hoje, que é o Biochip, né? Um projeto de biohacking que surgiu dentro do Área 31. E eu acho que seria difícil eu não ter participado de um projeto desse tipo se não fosse pelo Hackerspace. Basicamente é isso, não vou delongar muito não. Legal, obrigado, Rafael, mais uma vez aí pela presença aí. Vou começar com o Giovanni, né? Giovanni, sua apresentação aí. Boa noite, pessoal. Eu sou Giovanni Zanol, sou entusiasta em software livre e faço algumas pesquisas de segurança. Estamos aí para mais um podcast ou webcast. Um abração para todos. Gustavo Roberto? Opa, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Roberto, trabalho como pentester, faço algumas pesquisas na área de segurança da informação, sou um curioso na área. Vamos ver que esse podcast nos reserva hoje. Valeu, galera. Próximo aí, Gustavo Martinelli. Seu microfone está mudo, seu monstro. E aí, Gustavo? Vamos passar então a palavra para o Alcion. Alcion, sua apresentação. Na verdade, Martinelli fala em Libras, né? Então, senhores, enquanto o Martinelli resolve o problema do microfone dele aí, meu nome é Alcion, eu sou consultor em segurança cibernética, professor universitário na área de segurança da informação, sou pentester também, enfim, trabalho com essa área, com software livre, eventos, etc. E estou aí para contribuir mais uma vez, de volta, né, depois desse longo período aí fora dos webcasts devido aos meus deveres aí profissionais, mas de volta para contribuir um pouquinho com o conhecimento aí com os senhores e o nosso convidado de hoje aí sobre biohacking. Será que já resolveu, Gustavo? Acho que eu consertei meu microfone aqui agora. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, assim, meu foco é trabalhar com direito digital aqui no grupo. Esse é o tema que me interessa, já vi até que eu pronunciava ele errado, que é o biohacking, né? E vamos ver aqui o que a gente pode contribuir nessa visão jurídica que eu tento acrescentar ao grupo. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo ao webcast. Obrigado. Obrigado aí pelo convite. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente também. E vamos lá. Beleza, pessoal. Bom, deixa eu me apresentar então. Meu nome é Gilberto Sudré, eu sou professor universitário do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, aqui do IFES. Lá a gente tem um laboratório de pesquisa na área de forense e na área de segurança da informação, né, e também trabalho na área de consultoria na área de segurança. Bom, Rafael, começando aqui então o nosso webcast, eu já vou passar a palavra a você, já faço uma pergunta, né, que muitas pessoas estão se questionando. O que é o biohacking, né? E como é que você definiria isso pra gente? Biohacking, para mim, por exemplo, alguém de vocês aí usa óculos ou só eu? Eu uso. Óculos de grau. Pois eu é, uso. O óculos de grau é um biohacking. Porque fisicamente você está colocando um cristal ou um plástico, né? Para refletir ou divergir uma luz para você poder enxergar de uma forma melhor. Biohacking é qualquer adaptação corporal, né? Seja estética ou seja funcional. Por exemplo, uma pessoa que coloca um brinco pode ser considerada um biohacker.
Uma pessoa que tem um braço amputado ou uma perna amputada e utiliza um instrumento ou um equipamento para poder ter uma locomoção de volta, tipo o Blade Runner, aquele corredor, isso é um tipo de biohacker. Uma pessoa que usa um marca-passo, uma tração artificial, para manter o corpo funcionando, é um biohacker. Então, o hack, né, no conceito original, seria modificação, né, ou corte. Então, qualquer modificação que você faça no seu corpo é um biohack. Né? A gente tem muito hoje, associado a biohacking, né, coisas que usem tecnologia, coisas que usam eletricidade, qualquer que seja a definição. Né? Mas o biohacking, qualquer que seja a definição, se for olhar, ele começou no ano de 1400 e 1500. Porque começou com as primeiras pernas substituídas com pau, né, as pernas amputadas, as primeiras formas de locomoção, aquelas botinas, né? Então tudo isso começou há quase 1000 anos atrás. Né? Uma muleta é um tipo de biohacking, por olhar na forma como definição clássica. Né? Basicamente, isso seria o biohacking. Oh, legal, boa definição. Acho que todo mundo então tem algum tipo de hacking, né? Pelo menos a grande maioria usa algum biohacking, né, diferente. Ou espero que não, se precisar, né? Tipo um coração, né, artificial. Espero que não precise, mas se tiver já tem disponível. Tem até preço, tudo certinho. Oh, legal. E aí, pessoal, alguma colocação já para a gente começar o nosso bate-papo? Eu queria falar aqui, inicialmente, fazer uma pergunta. Você falou que qualquer modificação, qualquer alteração que é feita, né? Então, por exemplo, como uma muleta, uma cadeira de roda também é considerado como biohacking, talvez uma cirurgia plástica, como um implante de prótese de mama que as mulheres utilizam. Sim, isso também, mulher também colocou considerado... um silicone, ela tá hackeando boa parte da classe masculina, você não concorda? E não é propaganda enganosa. Sensacional. Fique claro, entendeu? Outro tipo de biohacking que eu considero fantástico, foi até esse ano. Vocês viram aquele caso do pai do garoto lá que construiu uma mão artificial na impressora 3D pro filho e ele tá usando e tá ajudando, porque ele abriu o código, muita gente tá imprimindo no mundo afora aí. Vocês ficaram sabendo disso? Sim, Não. É uma matéria fantástica que aconteceu disso. Né? Depois a gente coloca lá no YouTube o link dessas coisas como referência. E é fantástico esse caso. É um caso novo de biohacking, um tipo totalmente diferente, que é caseiro, né? E muito funcional e muito acessível. Qualquer um pode ter uma impressora 3D. Eu tenho impressora 3D aqui em casa. Então qualquer um consegue ter uma hoje. Né? Impressora 3D é como se fosse uma laser com alimento em questão acústica. Mas já está bem acessível. Né? Acredito que alimentos transgênicos também sejam uma outra forma de hacking, né? Ele altera o alimento para ter uma melhor propriedade, talvez, não é isso, Rafael? A NASA é ninja nisso, né? Por exemplo, a NASA, antes dela ter em si as roupas espaciais, ela tentou muito modificar o corpo dos astronautas. Muito caso deu merda e não foi divulgado. Mas isso foi nos anos 40, 50. Com o tempo ela foi vendo que não bastava modificar o corpo do astronauta, ela tinha que imitar o ambiente. Foi aí que surgiram as primeiras roupas espaciais e com sucesso. Mandaram os cachorros lá para fora, foi homologado, simularam aqui também na Terra pressão semelhante, né, a ausência dela. Tudo ok, e hoje é usado amplamente. Aí. Qualquer reparo que é feito no espaço, né, no telescópio, ou na própria estação espacial, né, ou qualquer viagem espacial, tem que usar uma roupa, né, quando está fora da nave. Então, a NASA é clássica nisso. Não só modificação alimentar em si, modificação corporal mesmo. A NASA tenta modificar frequência cardíaca, de indução de remédio, tem várias coisas. Você vai ver muita informação disso em sites simples, mas que tem muita coisa para falar. Bacana. Essa transformação alimentar que você fala, por exemplo, esses whey proteins, essas barras de proteína, isso aí tudo também então é considerado. Tá tudo incluído. É um tipo de biohacking, sim. O próprio anabolizante. Então. Todo o estudo químico, que a química, né, ela teve uma explosão mesmo nos anos 20. Né? A primeira vez que a anfetamina foi usada terapeuticamente foi em 1927. Então, por exemplo, a gente descobriu, né, em 1924 que o corpo humano produzia eletricidade, quando a gente conseguiu construir a primeira máquina de eletroencefalograma.
Hoje é muito comum a gente usar quando você tem muita dor de cabeça. Você vai no neurologista e ele vai fazer o eletrocefalograma ali, né? E então isso foi em 1924. 3 anos depois a gente descobriu a química. Ou seja, a gente descobriu que a gente não era só uma máquina, né, orgânica. A gente descobriu que a gente era uma máquina que produzia eletricidade. E a gente descobriu que a gente era uma máquina química e que era possível alterar a química. Quando você injetava químicos, né, de qualquer forma, injetável ou pelo comprimido, né, o xarope, qualquer que seja a química, a forma que você introduz no seu organismo, né, a gente descobriu que você conseguia efeitos diferentes. Por exemplo, uma pessoa que estava agressiva, você dava para ela um certo tipo de química, ela ficava calma. Entendeu? Então, esses tipos de modificação corporais não são chamados como biohacking, né? Porque a medicina é séria, né? Mas são biohacking em si. São modificações. Você está modificando o corpo de alguma forma. O Rafael, nessa... Desculpa, fala, vai, Gustavo. Não, eu só queria saber assim, existe... Porque você está falando do biohacking, pelo que eu estou entendendo, assim, uma coisa interna, uma coisa externa ao mesmo tempo, né? Assim, são duas vertentes. Tem alguma subdivisão, não tem? Ou se organiza dessa forma? Biohacking, igual eu falo. Biologia. Hacking, modificação. Então, qualquer modificação da sua biologia, seja colocando um pino na perna aí para segurar quando você fratura, seja colocando uma placa de titânio na cabeça ou na clavícula quando você quebra, entendeu? Seja usando, por exemplo, marca-passo, seja usando, né, aqueles implantes cocleares, aqueles para pessoas surdas ouvir de volta, né, até esses eletrodos recentes aí, de 10 anos para cá, que sempre está enxergando pela primeira vez. Qualquer forma que você está modificando seu corpo, você está fazendo um biohacking. Entendeu? Se eu estou modificando, por exemplo, usando, igual eu citei, um óculos de grau ou uma lente de contato, você está modificando o corpo. Você está colocando ali uma coisa a mais, né, que está modificando uma realidade. Então o corpo precisa fazer menos esforço. O olho, por exemplo, quando você usa uma lente de contato, ele não precisa fazer tanto esforço para enxergar. Igual eu, por exemplo, eu tenho 2 problemas visuais, o astigmatismo e a hipermetropia. Então meu olho, se eu não usar óculos, ele é o que a gente chama de vista cansada, ele dói. Que ele tem que ficar aberto constantemente para tentar captar a imagem. Quando eu uso óculos para corrigir, o problema resolve, minha cabeça para de doer e tudo normaliza. Ou seja, para mim é um biohacking. Eu estou modificando meu corpo, entendeu? De alguma forma. Então, por exemplo, qual que é a diferença de um biochip implantável para por exemplo, uma lente de contato de gelatinosa ou de vidro? Para mim não faz nenhuma diferença. Você está tendo um contato de uma coisa não biológica com o organismo numa área muito mais sensível ainda, que é o olho. E é uma coisa usada há décadas, entendeu? Então, o biohacking seria qualquer tipo de intervenção, vamos chamar assim, para ver se melhora. Qualquer tipo de intervenção que você faz no organismo. Isso é um biohacking. Seja usando um óculos, seja usando um marca-passo, seja usando uma química. Se você é uma pessoa que tem problema e você tem que usar um tarja preta todo dia, você tem que fazer um biohacking todo dia, isso faz parte do processo. Você está modificando seu cérebro de alguma forma, entendeu? Então, qualquer tipo de coisa. Uma vacina é um tipo de biohacking? Por que não? Por exemplo, por que os índios eles morreram muito antigamente quando tiveram contato com o homem branco? Porque eles não tinham a imunidade suficiente contra a gripe, coisa que era simples para o homem branco, né? Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que não tem as vacinas básicas que a gente tomou na infância, né, BCG e tudo mais, que foi um tipo de biohacking, que se modificou o seu corpo a partir dali, né, qualquer vacina altera o DNA, então acabou que se você não tivesse isso, não seria um biohacking. Então, como você faz essa modificação, seria uma intervenção, seria uma modificação genética, qualquer coisa que altere a biologia, né? Seja com contato eletrônico ou não. A gente está associando muito biohacking porque o termo está popular e entrou recentemente no dicionário também, junto com outros termos, como aquele... Deixa eu pegar aqui. Aqueles termos hackerspace, não está aqui não. Não, beleza. Vamos pular que eu já estou estendendo demais, o tempo está curto. Rafael, bom, você falou que o marca-passo ele é um exemplo de biohacking. Nessa questão, até a gente conversou aqui um outro Security Cast sobre a questão do software embarcado do marca-passo, né? Sim. Que é uma situação assim, você não tem controle teoricamente disso, né? E aí, qual é o limite disso? Ou seja, como é que você, na verdade, está fazendo um hacking de um equipamento que você não tem exatamente, ou não sabe exatamente o que está ali dentro, né? E a gente teoricamente teria o direito de
de ter esse conhecimento nessa situação. E você tem problemas piores com isso. Você tem um problema que foi divulgado ano passado, um problema de segurança, que foi alguns marca-passos que foram para o mercado com a senha de Wi-Fi padrão, em todo. Ixi, então você caramba. imagina, você tem um marca-passo, uma pessoa entra e desliga, bicho. Eu estou só pegando aqui uma outra apresentação nossa, só para pegar esse termo do biohack, é importante falar sobre isso, que é a questão da idade dele. É um termo que entrou recentemente no Oxford. Né? Aqui, ó, ele entrou em junho de 2012. Ele entrou no dicionário Oxford junto com termos Bitcoin, Hackerspace, BioID, né? Que é tablet, selfie, ou seja, todos esses termos são novos. O biohacking é um termo novo. Então esses termos são novos, estão sendo usados há pouco tempo, né? Por isso que pra gente, a gente não sabe o que é. Mas biohacking define-se como qualquer modificação corporal, pura e simplesmente. Rafael, só continuando aqui pra gente dar uma ideia. Sim. Tem algumas vertentes também, né, que eu tava vou ser bem sincero, eu comecei a ler depois de um tempo que a gente falou dessa história do biohacking e comecei a dar uma lida. Tem um tal também uma vertente chamada biopunk, né, que fala um pouquinho do ciborgue, e que é, na verdade, um movimento cultural, né. Quando a gente fala, tem vários de biohacking, né? Então, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho desses movimentos, além do biopunk, entre outros, você tem conhecimento aí? Sim, tem vários movimentos. Esses movimentos, eles são mais focados em alguma coisa. Por exemplo, tem um movimento de hackerspace para laboratórios de biologia, em que as pessoas literalmente cultivam culturas vivas, fazem vírus, tudo em teórica segurança, né? Então, é até uma discussão séria, porque há o risco de um pseudo-hackerspace biológico a pessoa desenvolver uma ebola que vai detonar todo mundo e você não sabe nem com o que você está lidando inicialmente. E tudo isso surgiu numa brincadeira, entre aspas, né? Então, existem esses movimentos que são igual, por exemplo, o Makerspace e Hackerspace. Eles são o mesmo ambiente? Podem ser. São a mesma coisa? Não. Há diferenças nos termos. Entendeu? Eu vou falar uma diferença entre dois que são bem usados em grande maioria, né? Porque os hackerspaces de biologia eles são mais localizados. No Brasil não tem nenhum, por exemplo. Hackerspace no Brasil nós temos hoje 15, né, em atividade e 3 em planejamento. Então, por exemplo, o hackerspace. O que é um hackerspace? Seria um lugar que tem hackers, pura e simplesmente. Hacker de qual tipo? Não importa a área. E o makerspace seria um lugar em que as pessoas criam coisas. Tem hackers ali? Pode ter. Pode ser que um hacker participe de um makerspace. Né? Mas quer dizer que todas as pessoas do makerspace são hackers? Não. Né? Então, esses movimentos eles são focados em cada coisa. O hackerspace ele pode ser considerado um makerspace porque, às vezes, hackers criam coisas por diversão. Mas não é o foco. Entendeu? Igual as pessoas perguntam coisas pra gente como se a gente fosse um makerspace, criasse coisas. Eu falei, não, gente, calma, a gente é um hackerspace. Né? Nós não temos foco, a gente faz o que a galera quer. Né, geralmente, o que a galera acha necessário. Por exemplo, o Chaos Computer Club. Né, o que ele fazia nos primórdios dele? Ele fazia a primeira atividade do Chaos Computer Club, que foi o primeiro hackerspace do mundo. Ele assaltou um banco, entre aspas, né? Ele usou uma rede na época de computadores e conseguiu fazer saques de um banco. Após isso, ele devolveu no dia seguinte o dinheiro em praça pública. Isso era na época aqueles DMs, né? Foi 130 e poucos mil DMs, que era o Deutsche Mark, né? Aquela moeda antes do euro lá na Alemanha. Eles fizeram esse roubo, devolveram para a praça pública e o sysadmin acreditou. Né? Essa rede na época, eu não sei se o povo conhece ou chegou a ouvir falar, foi antes de BBS ou algo do tipo. Foi uma espécie de rede de computadores que interligava alguns países, né? A Alemanha, né? E por aí vai. E era chamado de Build Skimmer Test. Já ouviu falar? Build Skimmer Test. Então eles usavam já em 1981, fizeram invasão de computadores, fizeram saques de banco e devolveram em praça pública. Só para mostrar que o sistema era frágil. Falou aqui, ó, nós roubamos o banco, você não saberia que a gente roubou, mas a gente está devolvendo aqui porque a gente é honesto, nós somos um hackerspace, a gente faz isso. Entendeu? Então a primeira manifestação de hackerspace foi o Chaos Computer Club na história. Inclusive o movimento, aquele hackerspace.org, que é um site que classifica todos os hackerspaces do mundo, makerspaces e tudo mais, eles consideram sim o Chaos Computer Club como um dos primeiros hackerspaces.
né? Porque o Homebrew Computer Club ele foi fundado antes, mas ele não era considerado um lugar de hackers, né? Ele era um lugar de apreciadores de computadores. Então, por exemplo, se um pedreiro gostasse de computador, ele comprava um e ia lá para o Homebrew, né? Assim, de uma forma escrota, mas não quer dizer que uma pessoa está no Homebrew, ela é hacker, né? O hacker é meio DNA. Teve outro caso também, que o Chaos Computer Club ele pegou as digitais, né, de um político lá da Alemanha e pegou, por exemplo, foi no restaurante, o cara tomou uma bebida e pegou o copo dele, esse bicho de ligação, pegou o copo do cara e pegou as digitais, né? Esse cara não era um político qualquer, ele era um ministro alemão do interior, né? Isso foi em 2008. E o que eles fizeram? Eles, além de mostrar que a digital, né, que estava sendo muito usada nos passaportes, né, nos dispositivos gerais, como autenticação segura, eles mostraram que era uma merda, porque qualquer lugar você bota a sua senha. Você encostou num carro, você deixou sua senha ali. E isso é digital, né, porque o corpo produz gordura o tempo todo. Então, além disso, o que eles fizeram para esparrar? Eles pegaram no caso, um filme feito em impressão digital, com a digital do cara, e distribuíram numa revista para, tipo assim, os caras enganar o leitor digital com a digital desse político. Entendeu? Ou seja, isso é o tipo de coisa que o hackerspace faz. Ele quebra as regras, entre aspas, né, pela diversão, mas para mostrar que as coisas nem sempre são seguras. Em 98 mesmo, quase 99, eles quebraram também a segurança daqueles chips SIM-GSM. Né? Então, eles mostraram já naquela época que essa pseudo-segurança que a gente confia nela até hoje, ela não serve de nada. É totalmente clonável. Né? E também, só lembrando, eles foram os primeiros caras que conseguiram, né, igual a gente comentou fora aqui do ao vivo, eles conseguiram quebrar a segurança do Touch ID da Apple 2 dias depois que a Apple botou o iPhone no mercado, com a pressão digital. Não foi 2 meses, não foi 2 semanas. A Apple colocou na loja. Os caras pegaram o celular, com 2 dias, eles conseguiram quebrar a segurança. Porque a Apple falou que se cortasse o dedo, não funcionava. Ele tinha autossensores por calor, que não sei o quê. Os caras quebraram a porra da segurança por 2 dias. Entendeu? Isso foi ano passado, em setembro do ano passado. Então, os caras são foda. E um deles, inclusive, que fez a quebra dessa segurança, ele palestrou no H2HC, que é o Charlie Miller. Entendeu? Um dos caras do Chaos Computer Club. Então, isso para mim define o que é um hackerspace. Isso define o que é o espírito de um hackerspace. Né? Modificar toda a cultura local, né, com uma mensagem sobrecarregada. Qual que é a mensagem que eu carrego com o projeto Biochip? Todo mundo que eu procurei para me dar assistência do Biochip virou as costas. Médicos, hospitais, todo mundo que eu procurei foram, desculpem o palavrão, mas foram uns cuzões e não quiseram implantar o Biochip por medo de perder CRM ou de qualquer medo de processo. O que eu fiz? Eu conversei com o estúdio de biohacking, né, de biomodificação corporal, e o cara topou. E a gente implantou, está funcional, e não tem só eu hoje no Brasil. Já tem 3 pessoas usando o Biochip. Né, e várias pessoas já estão adquirindo para poder instalar, só estão perdendo, acho que, o medo. Então, o que eu quis com isso? Mostrar que se a indústria médica não quis me dar o suporte, eu fui atrás, eu documentei, gravei vídeos, mostrei e estou divulgando isso pelo Brasil afora de graça, sem nenhum fim lucrativo. Entendeu? Por exemplo, eu palestrei no FMG, palestrei agora na UFES, no Espírito Santo, palestrei no Cefet. Então a gente tem falado bastante sobre essas coisas, né, para exatamente fazer o contrário. Né? Isso é o papel de um hackerspace. Se a medicina, se é uma coisa que o mundo já está usando desde 2006, e se o Brasil está pouco se ferrando para isso em 2014, não, eu quero saber mais disso e que pessoas que quiserem saber, nós vamos falar como é que é, acabou. Né? A ideia... Você vai colocar. E Hack the Planet mesmo, sacou? Essa é a ideia do Área 31 Hackerspace. A ideia é desmistificar. Que a gente pensa. Oi? A ideia é desmistificar o troço. Exato, igual a gente falou merda pra caramba, falando que a gente era coisa do capeta, recebi ameaça por e-mail, por telefone, por mensagem, ninguém me adicionando no Skype falando abobrinha, entendeu? O cara vem te fazer, às vezes, não, porque tô querendo comprar, pra fazer pesquisa, que aí do nada, passa 3 dias, o cara começa a te mandar texto bíblico, saca? Toma banho. Então, pra acabar com esses mitos de, tipo, é coisa do capeta? Não, não é coisa do capeta. Entendeu? É uma coisa criada por humanos, né? Igual qualquer coisa que a gente tem na medicina convencional, né? Atual. A gente são homens reparando homens. Acredito eu que para mim não tem deuses no caminho.
Então, com biochip é a mesma coisa, não tem deuses nem demônios. Né? São homens criando coisas para melhorar o corpo dos homens. Né? Nesse sentido. Agora, Rafael, é só duas considerações aí que eu queria, assim, um comentário seu. Primeiro, a questão, assim, isso para algumas pessoas, como você está até bem comentando, é bastante assustador você pensar nessa alteração, nessa modificação. E aí, o medo de controle social. Exatamente. Assim, onde vai chegar isso? Não tem outro medo. Qual é o limite disso? Essa é a primeira coisa. Eu vou te falar duas coisas, tá? Uma coisa minha e uma coisa de um amigo meu, o Everson Crash, um dos fundadores do Área 31. Primeiro que eu falo a mim é o seguinte: não faz sentido alguém hackear um biochip, porque ele é um dispositivo passivo. Né? Você vai pegar um número. E o que o Crash fala que é melhor ainda é o seguinte: se você tem medo de ser rastreado, joga o celular e o notebook fora. O que você está fazendo no mundo real? Quando você usa o celular, seu celular tem até GPS. Tem 3G, que a triangulação é mais precisa que o GPS, para quem não sabe. O GPS é uma feature para você saber onde estão as coisas. Porque o governo já te localiza via triangulação GSM, via de antena há muitos anos. Entendeu? Então, se for olhar privacidade, você já não tem privacidade nenhuma hoje em dia. Quem assina um termo de Facebook, Instagram da vida, Twitter, tá ferrado. Entendeu? Tudo que você está colocando ali pode ser xeretado por qualquer órgão governamental que se ache no direito de saber o que está acontecendo na sua vida. Né? Então, se você pensa sobre privacidade, o biochip não tem dispositivo GPS, não tem nem bateria, entendeu? Então, ele não tem como transmitir nada, ele não se conecta a nada. Tá? Ele é como se fosse literalmente um cartão. Esses Explica cartões um pouco melhor. que você passa, Explica um pouco né? melhor sobre o biochip. O biochip eu vou explicar. Diga. Só complementar aqui. Você disse que tem um biochip implantado. Explicando o funcionamento dele, você tem como dar uma ideia mais ou menos de quais são as funcionalidades que você já tem no uso desse biochip no seu dia a dia? Sim, posso. Acho que eu vou começar explicando o que ele é mesmo. Tá? Ele, como eu falei, ele é uma bobina metálica. Né? O que é uma antena de radiofrequência? A radiofrequência foi uma coisa inventada por Tesla. Né? E radiofrequência é uma coisa que não precisa de um emissor. Se você tem uma antena, você consegue captar coisas. Né? E no caso, quando o biochip ele é projetado, ele é como se fosse um cartão de acesso RFID convencional NFC. Ele não precisa de bateria, então ele não precisa emitir nada. O que acontece é o seguinte: o dispositivo leitor ele emite uma onda e a onda que retorna ele consegue captar a diferença, e essa diferença é a informação do biochip. Né? Então ele não tem nada, ele não tem um GPS ali dentro, ele não tem um químico que ele libera no corpo, ele é totalmente lacrado, invólucro. Né? Quando você olha uma foto do biochip, você vê claramente que ele é uma bobina, né, lá dentro metálica, e por fora é tudo vidro. Ele é um tubo de vidro lacrado a laser. Então, quando você pega um biochip, ele é todo transparente, do tamanho de um grão de arroz, muito pequeno, muito resistente. Né? E esse vidro que ele é feito, ele é todo biocompatível. Né? Igual, nós não temos só o vidro como biocompatibilidade, inclusive ele é uma novidade, né, como biocompatibilidade. Mas nós temos, por exemplo, platina, né, o níquel, a moeda, o níquel que tem na moeda é compatível com o organismo, o cromo, o ferro, né, nós precisamos de ferro no sangue, sem ferro você tem anemia e você morre, provavelmente. Você tem o cobalto, então você tem várias coisas biocompatíveis. O vidro é bem recente. Né? Então o que acontece? Esse vidro ele não é só um vidro. Esse vidro ele chama 8625 Scott. Scott é o fabricante desse biochip, inclusive. Ele tem uma patente que só ele pode fabricar no mundo, fabricado na Alemanha. E esse vidro ele libera alguns elementos no corpo, libera inclusive alguns ferros, algumas coisas. Então, o organismo entende que ele faz parte do corpo. Né? Então, é por isso que o corpo não rejeita. Qualquer vidro que você colocar no seu organismo, que ele vai expulsar. Você pode ter certeza. O vidro biocompatível não. Os caras têm uma patente fechada disso e só eles fabricam. Né? Não é uma coisa qualquer. Não é um vidrinho que colocou e jogou para dentro. Não um tubo de ensaio. Entendeu? Teve toda uma pesquisa, teve todos os testes, teve tudo certo. Né? Ele já é usado com animais desde os anos 40. Para quem não sabe, 40, 50 ele já é usado em animais. Né? Ele foi desenvolvido nos anos 30, 40 pelos militares, o protocolo RFID.
Então, não é uma tecnologia nova. A funcionalidade está recente porque o brinquedo é novo. Mas toda a tecnologia está pronta há muito tempo, ele só está menor. Imagina o celular dos anos 80 e hoje um iPhone, né? Você tem um mundo dentro de um pedaço físico bem menor, né? Basicamente o biochip ele só é menor, mas é a mesma tecnologia de sempre que sempre foi utilizada, né, para tudo. Aqueles cartões que todo mundo usa para pagar ônibus, para bilhetar metrô, para poder passar numa catraca numa faculdade ou num prédio comercial, né? E isso é inclusive a mesma frequência. Por isso que eu uso o biochip, né, já puxando o gancho da funcionalidade, eu uso o biochip para destravar coisas. Tipo, eu tenho um leitor USB, eu conecto no meu notebook, eu consigo desbloquear ele, desbloquear servidor, né, desbloquear uma catraca, né, e explica até como. A catraca é como se fosse um cartão. Então você só vai passar um número do seu ID para o porteiro, ele vai cadastrar no sistema e pum, passou, abriu, magicamente. Tá? Para desbloquear o computador, você pode fazer também. A questão de passou a mão, abriu, desbloqueou. Porém, não é tão seguro. Quando a gente preza pela segurança básica, você não usa um termo que é facilmente lido, como senha. Então você pode usar ele como um trecho da senha. Então, por exemplo, eu já tenho um padrão de senha que eu considero humano e teoricamente me dá uma sensação de segurança. Que é, por exemplo, Facebook, eu coloco lá, Face, blá blá blá, 386 e o biochip. Entendeu? Quando é Twitter, eu coloco lá, Twitter, lá, 123 e o biochip. Ou seja, eu já tenho um padrão de usar o serviço na senha. O nome do serviço na senha para ela ser diferente, para não ser igual. E eu ainda compliquei a vida do caboclo que vai quebrar, porque ela tem agora 8 caracteres a mais. Entendeu? Porque tem números. Né? Rafael, então, uma pergunta aqui. O que eu fiz foi isso, entendeu? Para desbloquear dispositivos, computadores, é basicamente só isso. Você cadastra a senha e vai baixando o leitor. Eu digito um pedaço da senha e passo o resto no biochip. Ela dá um enter e pega. Alguém quer fazer uma pergunta aí, cara? Só um minutinho. Olha só, Rafael, o Everton Vilhena, ele entrou aqui em contato aqui via Facebook e mandou uma pergunta para você. Ele quer saber sobre vulnerabilidades em biochip, já que o RFID NFC tem como ser clonado. Seria isso a mesma situação para o biochip? Então quer dizer que se alguém pode entrar e invadir sua casa e se clonar o biochip? É isso? Foi o que eu disse. Basicamente, você não vai confiar na informação que pode ser lida. Né? Hoje em dia, você pode ler o biochip de várias formas. Você construir uma maleta do tamanho do notebook de 15 polegadas, que a borda dele inteira são fios de cobre, eu tenho uma bobina. Com essa bobina, eu consigo fazer uma indução eletromagnética. Se eu coloco um emissor de RFID, que na verdade vai ser emissor e leitor, eu tenho um puta leitor que vai ter um alcance de quase 70 centímetros. Então, se eu entrar no elevador, eu consigo ler 5, 6 cartões. Quem está dentro do elevador? Só segurando essa maleta, entendeu? Ou seja, eu não vou confiar que minha senha vai ser isso para abrir a porta da minha casa, meu carro, né, ou para poder destravar meu notebook. É questão de bom senso. Você vai usar, como eu disse, que eu aconselho o uso. Você vai usar ele como uma extensão da senha usual. Por exemplo, sua senha é eu amo Microsoft, coloca lá eu amo Microsoft, digita a senha mesmo, eu amo Microsoft, e passa o biochip no leitor. Ele vai completar a senha com aqueles tantos de caracteres que é o biochip e vai dar o enter. Ou seja, você vai fazer, para mim, uma melhoria. Vai ser, na verdade, uma camada de segurança. Aí que eu te pergunto, qual que é a chance de um brute force saber qual que é o ID do seu biochip? Entendeu? Uma questão que é o seguinte, segurança nós sabemos que não existe. Por mais dura que possa ser a verdade, segurança não existe. Segurança é uma sensação que te vendem. Por exemplo, quando você compra um antivírus, eles te vendem a sensação de segurança. Quando você trata um segurança, eles te vendem uma sensação de segurança. Se vier um tanque de guerra, ele esmaga seu carro. Você não está seguro. Quando te bota a cerca elétrica em casa, se o cara foi esperto e cortar certo, nem disparar alarme, ele entra. Ou seja, não te dá segurança essas coisas. Elas te aumentam a sua sensação de segurança. No seguinte sentido, você fala, não, vai ser improvável porque eu tenho que fazer isso e isso. Tá? Vamos ser claros, segurança não existe. Então, para esse ponto que a segurança não existe, né, no mundo real, a gente usa ela para dificultar, para a senha ficar maior nesse caso. Rafael, complementando uma aleatoriedade melhor.
complementando a tua ideia, é o seguinte, o biochip que você está falando, esse é o grande lance, né? Não é a senha somente que faz a segurança, não é somente o antivírus, né, que faz a segurança, é a questão de, são todos os controles, né? Os controles, inclusive, que estão nas normas da 27001, é uma questão de, são as boas práticas de segurança, como, por exemplo, um biochip, um cartão magnético. Você viu agora as senhas que foram vazadas? Você viu as senhas que foram vazadas no iCloud? Não foram quebra do protocolo de nada da Apple. Os caras conseguiram quebrar a segurança de um app que alguns usuários usavam, e os imbecis usavam a mesma senha para vários serviços. Os caras testaram a senha no iCloud e passou, porra. Então, tipo assim, é mau hábito, entendeu? É uma coisa básica, não se faz isso. E não usa a mesma senha para tudo, não. Entendeu? Então, o biochip é a mesma lógica. Você vai usar uma senha diferente e ainda vai usar um código diferente. E detalhe, o biochip, o RFID, ele não é alterável. Mas o NFC, ele tem uma área gravável. Então, você pode colocar um hash criptográfico, você pode colocar um caractere, você pode colocar uma frase, você pode colocar uma chave criptográfica, literalmente, vai caber. Entendeu? Porque ele tem 144 bytes e alguns modelos mais sofisticados, 800 bytes de armazenamento, é muito caractere que cabe. Entendeu? Então, vai melhorar muito a segurança. Sua senha vai ser digitável, entendeu? Vai ser humanamente indigitável. Vai ser uma coisa de 800 caracteres, entendeu? Ou seja, nem você consegue digitar a sua senha. Estão perguntando aqui, o Anderson perguntou exatamente sobre isso. Se o biochip ele tem função de monitorar ou guarda todas as suas informações da vida médica? Não, nada disso. O biochip é no máximo um ID. Entenda como um CPF ou um número de identidade. Você não tem nada no seu... Quando você tem na carteira sua identidade ou seu CPF, pode ser cartão magnético do CPF. Moderno, como diz o outro. Ele não vai ter um A da sua vida. O máximo que vai ter vai ser um número que está impresso nele, né, pelo óbvio, e ele vai ser lido ou digitado no Sistema Único de Saúde, como o SUS ou qualquer que seja, um plano de saúde, se você tiver um plano de saúde, né, privado ou qualquer que seja, e você vai digitar esse CPF, você vai falar, não, esse cara aqui é o Rafael, mora em tal endereço, tem tal telefone, contato tal, sangue tal, tem alergia a tal, tem tal idade, tal peso médio, entendeu? Então, você não tem no biochip nada, você tem um ID, é um número, né, uma tag, que a gente chama, né, nas tecnologias NFC RFID, TAG, tag. A gente só tem um número de identificação. Tá? No NFC e no RFID, você tem esse número de identificação. Igual eu gosto de frisar essa diferença. O NFC ele tem uma área gravável. Ou seja, você faz o que você quiser com essa área. Você coloca, se você quiser, um JPEG lá que vai ser a senha. Entendeu? Ele vai caber algumas coisas, um JPEG de 4x4 bits e pronto, é só a senha. E aí? É um QR Code dentro de um biochip. Como é que você quebra uma senha dessa? Entendeu? Não tem brute force que quebra um negócio desse. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Felipe Santos. Você comentou rapidamente, eu acho que é interessante você falar isso aí. Eu acho que o maior medo de todo mundo é a questão da rejeição, como você falou. Comentou rapidamente, eu queria que você aprofundasse mais. Realmente, tem alguns materiais que são rejeitados pelo organismo, né, esse como foi patenteado na Alemanha. O risco dele, não houve rejeição até hoje. Desde 2006. Não existe nada não houve nenhum registrado caso até de hoje. rejeição, nenhum caso de rejeição, nem quebra, inclusive. Rafael, desculpa, pode terminar o raciocínio. E o que acontece? Eles não tiveram quebra nem rejeição. São aproximadamente 6 mil pessoas usando, tá? Algumas pessoas usando mais de um. E 6 mil pessoas, né? Ou seja, você tem mais de 10 mil biochips às vezes. Porque, por exemplo, eu vou ter 2. Ou seja, se for dobrar, se cada pessoa tiver pelo menos 1 ou 2, né, vai para 12 mil. Então, algumas pessoas têm 3, 4 biochips no corpo. Alguns na orelha, alguns no braço. Né? Mesmo risco de colocar esse biochip é o mesmo risco de colocar qualquer piercing. Eu acho, inclusive, menos invasivo que muito piercing. Muito menos invasivo que um piercing genital, muito menos invasivo que um piercing labial, né, ou na língua, que pode te dar uma série de riscos de infecções. Muito menos invasivo que um piercing, né, na parte dos cílios, que se o cara não tiver experiência ou se não tiver no dia bom, ele ferra e você nunca mais abre o olho, você fica com aquela área dormente como se fosse uma paralisia, entendeu? Então acho que o risco do biochip é bem menor que às vezes muito piercing, muito menor que um piercing no mamilo ou no umbigo. E quais são os locais de implante? O profissional falou. Local de implante é qualquer lugar que você queira. Você pode colocar na costela, igual tem uma empresa no Brasil que tenta fabricar um de monitoramento, um GPS, mas nunca colocar na produção em prática porque ele tem rejeição. E ele gera câncer em ratos ainda. Então, Rafael, ele pode ser colocado na costela,
Ele pode ser colocado no rosto, ele pode ser colocado no braço, na bunda, na perna, onde você quiser. Né? Mas, pelo óbvio, 99% das pessoas usam na mão por ser mais acessível. Porque você pensa o seguinte, quando você está num controle de acesso, numa situação de controle de acesso, você tem uma catraca para passar, qual que é mais interessante? Você abaixar a orelha para você passar no leitor da catraca, você levantar o pé para você passar no leitor da catraca, ou você passar a mão. Entendeu? Como a mão, né, assim como o polegar, né, propiciou, né, a gente tá no topo da cadeia aí, pela facilidade, a mão a gente tem essa facilidade. Então, preferível é sempre na mão pela acessibilidade fácil. Você sempre coloca a mão em qualquer lugar. Agora, Rafael, tem uma pergunta aqui do Carlos Rodrigues. Ele pergunta se o biochip tem quantos caracteres? É decimal, hexa ou alfa? Na verdade, ele depende do leitor, né? Porque um formato é convertível para o outro. Você tem o hexa, você tem o serial, você tem o iAgend, né? Você tem vários formatos. E você converte um para o outro. Tá? O iAgend, em teoria, ele não é convertível para nenhum. Mas tem algumas equações que dá para aproximar e tentar chutar. Né? De uns 100 aí, você consegue chutar ele. Basicamente, as catracas elas trabalham para quase todos. Os softwares, independente do cartão tipo que você entrar, ele vai converter ali no leitor. Né? Então, quando você tem um leitor comercial de catraca, ele tem uma placa que, na extensão, após o leitor, ele tem um módulo de decodificação de formato, exatamente para ele entrar no PC, né, no banco de dados, para fazer a checagem, né, na autenticação, para ver o formato compatível. Né? Então, eu posso ter um biochip igual o meu. Você pode ser lido, é o leitor que vai definir isso. Então, eu posso ter um leitor que vai me ler o iAgend, você pode ter um leitor que vai ler hexadecimal, entendeu? E por aí vai. Na prática... no leitor em si, né? Na prática ele é um ID único, de fábrica. Você faz uma conversão desse ID e você tem os formatos que são usados na indústria, né? Algumas empresas usam formatos, usam outros, né? Mas basicamente é isso. Tá? É o leitor que define o formato em si. Tá? O código do biochip é único. Agora, na prática, ele é uma onda de radiofrequência, né? Na verdade, não é um número, né? Agora, na prática, vamos supor o seguinte, quem está assistindo a gente, ouvindo aqui, e quer instalar ou quer implantar um biochip, qual é o passo a passo? Qual é o caminho? Como é que é isso? Custa caro? Como é que é esse processo? Custa um pouquinho caro, tá? Ele varia de $50 a $150 de custo mínimo de frete, dependendo do modelo, porque ele vem dos Estados Unidos. Ou você pode comprar comigo, né, que eu consigo entregar mais rápido aqui no Brasil, só que eu tenho toda a bitributação, né, então não fica só isso. Basicamente, comprou o biochip, chegou, não abra a embalagem, procure um profissional, não de piercing, você vai procurar um profissional de modificação corporal em si, né, esses que fazem implantes de silicones, de metais, de ímãs, né, qualquer que seja, e vai basicamente fazer a implantação no local recomendável, de preferência entrar em contato com o nosso Hackerspace ou com o fabricante para poder se orientar em si, como nós fizemos, né? Porque você está modificando seu corpo, não é uma coisa trivial. Você tem alguns nervos no seu corpo, né? Que, por exemplo, se você ferrar ele, você perde total o movimento dos dedos, né? Então, por exemplo, nós temos o plexo braquial, né? Quem conhece um pouquinho de biologia, igual eu tive que aprender, né, para entender essas coisas. Plexo braquial é um nervo que vem do cérebro e coordena todos os seus dedos. Então, quando você tenta mexer o polegar contra o indicador, né, para ter um movimento de pinça, que é o que difere nós de todas as outras espécies, é o plexo braquial que faz isso. Se você, né, tem um problema e corta a mão, né, a faca corta a mão, você vai perder o movimento do dedo, se você não conseguir religar esse nervo. Se, da mesma forma que o profissional estiver implantando, se ele tiver um erro, né, na hora da implantação, se ele, qualquer deslize que ele der, qualquer coisa, ele ferrar, atingir esse nervo, você vai perder o movimento instantaneamente dos dedos. De um, ou de todos, ou de vários, né? O que cortar e afetar. Então, o risco é bem grave. Você está colocando um negócio para dentro do seu corpo. Né? E prever cortes, né? Igual se quando a agulha rompe, ela corta a pele. Após cortar a pele, né, ele descola previamente, né? Puxa a pele bem para ela descolar. E esticando a pele para cima, ele dá um furo com a seringa e lá dentro da pele vaga, né, porque é subcutânea, ele simplesmente aperta a seringa e o biochip sai da seringa e ele fica lá dentro. Ele segura com o dedo o biochip
e já tira imediatamente a seringa e já vem com algodão só para estancar o sangue e está implantado, não tem segredo. Não tem ponto, não tem nada. Você vai colocar aquele band-aid redondinho para espinho e tá suci. 2 dias depois pode tirar o band-aid. Pelo que você está falando, então tem que ser um profissional da área de saúde. Modificação então, corporal. Médico, igual eu falei, só tive cuzão até hoje. Não conheci um que teve culhão. Desculpa mesmo o termo, mas não tem outro termo. Entendeu? Porque se o cara é um profissional de saúde, ele deveria estar mais preocupado com a minha saúde que, desculpe, um tatuador ou um cara que está lá modificando o corpo dos outros no estúdio. Você não acha? Tem uns O cara caras. faz um juramento quando ele forma como médico, ele fica 10 anos entre academia, né, a residência e poder estar no mercado aí, ou montar um consultório ou estar no público. Eu procurei o público, falou que no SUS não tinha procedimento, impossível. Procurei os particulares, todos cuzões, porque ninguém quis fazer. Entendeu? Então, não procure médico. Primeira recomendação minha, não procure médico, procure um estúdio de modificação corporal. Quando a medicina acordar para isso e começar a estudar, né, porque até hoje quem chamou a gente foi só faculdade de tecnologia, ninguém de biologia chamou a gente. A primeira, vamos falar assim, universidade de biologia que chamou o Área 31, vai ser agora dia 12/12, agora em Belo Horizonte, que eu vou palestrar na Infórum, que é mestrado de biotecnologia. Né? Então vai ser a primeira vez que eu vou palestrar para um público disso, né, que vai trabalhar com isso, está preparando para o mercado. Né? E provavelmente vamos ver se eu vou convencer eles a levar logo para o mercado, para ver se cria normas, procedimentos, né, para ver se não fica uma coisa artesanal e, vamos ser sinceros, perigosa. Né? O nome da fabricante do biochip chama Dangerous Things, ou seja, são ideias perigosas. Né? Quando você compra, você recebe um termo, falando, cara, cuidado, você está modificando seu corpo, você não tem backup não, o corpo é um só. Entendeu? Você não tem uma mão lá, por mais que artificial seja, não vai ser igual à mão atual. Entendeu? Então, se você tiver algum problema, uma lesão, não vai ser interessante, não vai ser divertido. Né? Então, é todos esses cuidados. Então, eu acho que as pessoas precisam acordar para isso. Essa turma, inclusive, vão ser 40 alunos e 12 professores de mestrado, de biotecnologia. Entendeu? Então, os caras estudam química e estão agora preocupados com isso. Eles viram as notícias, viram que o biochip está sendo uma coisa comum, discutida, né? E eles me mandaram um e-mail convite, perguntando se a gente gostaria de palestrar lá para levar essa informação, porque as pessoas não têm a mínima ideia do que é isso. Entendeu? Então vamos ver se a partir dessas palestras começa a ter outras, né? Eu acredito que tem que vir pelo meio acadêmico. Como qualquer tecnologia surgiu, né, tem que vir pelo meio acadêmico a disseminação da informação. Né? Então a área tá nisso. A gente está quase se caminhando aqui para o final, que normalmente o webcast a gente tenta manter dentro de 1 hora. Tem uma pergunta aqui, eu vou responder, acho que é a última pergunta que mandaram aqui. Aí, para as suas considerações, o Everton volta a perguntar aqui se o uso do anel de NFC seria o equivalente, né? Exatamente igual. A diferença é que você pode esquecer ele em algum lugar, né? Ou você pode perder. O biochip você não esquece e não perde. Na verdade, você nem lembra que ele existe. Você só lembra dele quando você tem que passar a senha para desbloquear alguma coisa, ou liberar a catraca, alguma coisa assim. E isso, na verdade, é uma satisfação, porque todo mundo, né, igual eu sou muito sequelado, eu constantemente esquecia cartão. Então, hoje eu nunca mais esqueço. Então, mudou minha vida para muito melhor. Da mesma forma que o óculos melhorou minha vida para ver o mundo de outra forma, o biochip está literalmente abrindo portas para mim sem nunca ter risco de eu ficar sem elas. Só se a porta tiver quebrado o leitor, que não vou conseguir, porque o biochip até hoje não parou de funcionar. E ninguém que colocou. Então ele, na verdade, foi uma melhoria para mim. Está sendo uma extensão para o meu corpo e já uma intervenção em coisa prática. Igual quem tem um Android já consegue desbloquear. Há 3 anos já consegue desbloquear usando o biochip NFC. Apesar de ter sido inventado esse ano. Alguém tem algum comentário? Eu, na verdade, assim, eu queria só... Você falou da questão dos médicos, mas, assim, de repente, assim, não estou falando que eles estão corretos, tá, Rafael? Mas tem que entender que eles agem, assim, é a profissão deles, né? Eles agem com medicamentos, com equipamentos que são, primeiramente, aprovados por algum órgão nacional, tipo a Anvisa, por exemplo. Né? Eu já parei para refletir isso. E eu tirei a seguinte conclusão, tá? Tá certo que eu entendo que eles têm que fazer isso para conservar o profissional deles, apesar que a medicina ela não é nada para salvar. A medicina ela não existe para salvar vidas, convenhamos. A medicina serve para fazer dinheiro para os fabricantes de laboratórios, né, de medicamentos, para os fabricantes de equipamentos e por aí vai. Né? Mundo real, mundo capitalista.
A medicina não é para o benefício da humanidade. Em sua prática, em sua essência, sim. As pessoas que pesquisam, as pessoas que desenvolvem, as pessoas que pensam, as pessoas que fazem e acontecem, como todos os inventores, inclusive o inventor do biochip, o Amal Grafter, né? Todas as pessoas que põem a mão na massa e mudam o mundo, né? Essas pessoas, sim, têm a ideia de beneficiar o mundo. Médicos, volta a falar, não tem outro termo, é cuzões mesmo. Me desculpem quem ficou ofendido, se você é médico e está ouvindo. Não sei se você recusaria, mas quem recusaria é um cuzão. Porque a medicina não deveria ser só capitalismo, números. Pessoas não deveriam ser traduzidas em viagens para o exterior. Entendeu? Não é esse o mundo real. E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho vários amigos que são médicos em várias áreas. Até algumas que não são consideradas, tipo dentista e por aí vai, né, psicologia. Então, todos eles, às vezes, vêm nesse lado, sempre prezam pelo financeiro, né, e nunca pela satisfação, pela melhoria da vida, né, na prática. Né. Pode ter como intenção, pode dar um desconto para a pessoa que é pobre. Falar, não, eu sou dentista, eu cobro metade, mas ela cobra, porque ela tem que justificar o custo, ela não pode trabalhar de graça, entendeu? Então, a partir do momento que a medicina me trata como um boi, como um número, como uma cifra, como real ou dólar, eu tenho total direito de chamar de cuzão, já que ele não se importa com a minha saúde. A partir do momento que eu chego para ele e falo, cara, eu quero colocar isso no meu corpo, me ajuda, me dá uma luz, você entende disso, você estudou isso. O cara vira as costas para falar que ele vai perder o CRM dele, vai se danar, entendeu? Então, eu tenho uma resistência. Eu estou disposto, estou, inclusive, aberto e estou... né, muito confiante que algum médico ainda vai procurar o Hackerspace para a gente poder discutir isso e poder ver o que pode melhorar no que a gente fala sobre conhecimento. Né? Porque hoje o que mais tem sobre isso, né, é ignorância. Hoje em dia as pessoas falam mal do biochip, como os religiosos, gostei, por ignorância. As pessoas têm medo do biochip por ignorância. As pessoas têm medo de colocar um biochip e ser rastreadas por ignorância. Entendeu? Então tudo que você vê é falta de conhecimento. A educação, como sempre, é a mãe de todos os problemas, é a solução de todos os problemas, né? Então a falta de educação é a mãe de todos os problemas e a solução também é a educação. Seja no crime, seja na corrupção, seja qualquer coisa. No biochip não muda. Por isso que o trabalho nosso está sendo constante. Educação, vamos orientar, né? E médicos que estejam ouvindo, nos procurem. Né? Área31.com.br, entra lá, manda um e-mail e me ajuda a divulgar isso. Porque a medicina precisa começar a atender isso. Os hospitais, né, comercialmente ou não, quando as pessoas quebrarem o biochip, os hospitais têm que saber com o que ele está lidando. Não vai ser uma coisa alien. Se eu, porventura, quebrar o meu biochip, como é que eu vou chegar no hospital? Eu vou chegar para o médico e falar, tem um biochip que quebrou. O cara vai olhar para minha cara e falar, o quê? Entendeu? Então, tipo, é ridículo. Eu não tenho assistência hoje no Brasil, né? Nenhuma. Não tem nenhum hospital médico qualificado no Brasil que consiga entender o que é isso. Isso é ridículo, entendeu? Num país que quer ser do futuro, pleno 2015. Né? Legal. Rafael, vai, Gustavo, diga. Só para perguntar mais uma dúvida que eu tive aqui, eu estava lendo aqui no Área 31, e assim, realmente eu me assustei até com alguns comentários, negócio de a besta está chegando, é o fim dos tempos, né, enfim, isso me assustou, assim, né, as pessoas se identificando ali e comentando dessa forma, enfim, cada um tem sua opinião, mas assim, a falta de conhecimento realmente me assusta. Agora, uma pergunta, eu vi o lugar da mão onde geralmente se implanta nas fotos que você postou lá no Área 31. A minha dúvida estou usando o exemplo, assim, eu estou na academia, eu estou no supino, né, que é onde vai fazer uma pressão em cima justamente desse ligamento, né? Eu vi que não há relatos do chip quebrar, enfim, mas eu corro risco, assim, no meu dia a dia, de repente esbarrar, alguma coisa e quebrar ou não existe uma segurança, enfim, ou não, realmente supino, assim... Você só vai correr o risco se o supino for acima de 180 quilos, porque é o peso que o osso destrói, entendeu? Por que acontece? O biochip, ele tem 1.2 por 2 milímetros. Né? O osso ele é muito maior que isso. Os próprios ossinhos, né, que conduzem o dedo, quando você abre a mão, né, bem esticado e olha ao contrário, você não olha a palma, sai das costas da mão, você vê assim, uns 3, 4 ossinhos, 5, né, que são os que ligam os dedos, né, que é os que movimentam em si, que puxam. Né? Então, o biochip é bem mais fino que isso. E você pode ver lá pelo raio-x, ele está numa região que não tem contato nenhum. Ele fica a quase 1 centímetro do osso. Né? Então, não há risco. O biochip, para ele poder ser quebrado,
né, ele, além de ter que ser um peso absurdo, ele tem que primeiro quebrar o osso. Ele está numa parte que só tem carne, não tem osso, então ele não tem atrito zero, né? Um outro fator também que é interessante, que nós tivemos levantamento de um teste de resistência física que foi feito, que é esmagamento, né, de rompimento, como se fosse aqueles rompedores para teste de concreto, né, para aço, por aí vai. E a gente descobriu o seguinte, ele puro, ele quebra com 2 quilos, né, 1 quilo e pouco. Com silicone, se você colocar ele num peito de silicone, ele aguenta 185 neutros, que equivale a uns 15 quilos, tá? E quando ele coloca numa carne de frango, que é muito similar ao humano, né, a gente não chegou a ver ninguém com sangue frio de ir no necrotério, implantar o geochip e romper para ver, né? Mas no frango foi rompido e ultrapassou a força da máquina, que a força máxima era 500 nêutrons, e era 51 quilos e não conseguiu quebrar. Entendeu? Ou seja, a máquina não conseguiu quebrar o biochip tentando romper na força máxima dela, que era 51 quilos. Então, assim, primeiro você tem que destruir o seu osso para depois você chegar no biochip, entendeu? E tá longe também do Martinelli levantar 180 quilos no supino, né? Não tem jeito, não. Vai dentro. Então não há risco de quebra não, tanto que nunca houve caso. Mas se quebrar é simples de retirar, tá? É um simples talho mesmo, um corte simples. Por qualquer farmacêutico, enfermeiro, não precisa ser nem médico, nada cirurgião. Qualquer corte na pele, com anestesia ou não, ele vai conseguir tirar ali, pinçar os pedaços de vidro e a bobina e vai tirar e vai só dar um ponto depois no máximo e tá recuperado, entendeu? Então a remoção é bem trivial também, não tem nada complicado, não tem intervenção cirúrgica pesada, nada, entendeu? É bem coisa rotineira. Se houver, né, algum dia. Bom, pessoal, tá dando a hora aqui, infelizmente o papo tá muito bom, tá bem legal, cheio de perguntas aí, mas a gente vai ter que começar a partir pro final. Né, Rafael, a gente, nesse final agora, cada um, se quiser, né, obviamente é opcional, destaca alguma notícia de security que achou interessante que nos últimos 15 dias. Então aí pode, se quiser assim, falar sobre alguma notícia que você achou interessante, que chamou a atenção, né, e cada um também fica à vontade aí de destacar a sua notícia da semana ou da quinzena. Alguém se candidata? Eu posso começar aí sobre as notícias. O pessoal fala que eu fico pegando no pé, né? Eu fiquei tanto tempo fora. Mas apareceu, né? A CVE foi catalogada aí de 2014, né? Sobre até inclusive foi uma informação, acho que dá um programa de execução automática num código de array da Microsoft, tá? Que ele abrange desde XP, Vista, 2008 Server, Windows 7, 8, né, 2012, que ainda não foi resolvido inteiramente, que é a execução remota, que é feita, inclusive, não somente pelas planilhas de Microsoft, entre outros que a gente conhece, mas também pelo próprio browser do Internet Explorer, né, usando PowerShell e fazendo a execução desse exploit aí na máquina e fazendo exploração. Já testei, inclusive, no Windows 10, tá, que eu estou com beta tester do Windows 10 aqui, e funcionou também numa boa. Um linkzinho que você usa lá na internet, o cara ele executa o PowerShell sem você observar, e faz a execução e sua máquina está explorável, assim como tirar foto da webcam, mandar arquivo, copiar arquivo, entre outros. Então essa aí foi a notícia, mais uma vez falando do Internet Explorer, não estou pegando no pé, né, nem dele nem da Microsoft, mas é que eles me ajudam bastante nessas notícias quinzenais aí. Não, o que eu vou falar, mas basicamente eu lembrei aqui de um caso que eu até postei na lista do Área 31, que é que os russos usavam os bonequinhos Amiibos, né? Você já ouviu falar? Amiibos? Para hackear a catraca de metrô. Tipo assim, eles não explicaram a técnica, né? Como é que funciona. Supõe-se que é uma indução eletromagnética lá que abre. Mas é passar o bichinho no leitor do metrô e ele destrava. Impressionante. Eu vi essa notícia. Boneco, que você pode comprar em qualquer lugar. Isso foi foda. Ou seja, você hackear uma coisa, você não precisa ter uma maleta do James Bond sofisticada, não. Você compra um bonequinho amigo e você tá passando de graça no metrô, entendeu? E até os caras corrigirem isso, se corrigirem, né? Tem um passe livre aí no mercado. Entendeu? Eu vi essa notícia, legal. O hackear nem sempre é uma coisa
digamos assim, do além, nada que a pessoa tenha que ser obscura, a pessoa fica trancada no porão 6 meses para poder descobrir que ela falha, não. Às vezes o sobrinho botando sem querer um brinquedo ali no leitor, ó, tia, abriu. Isso aqui, ó. Legal. Bom, eu tinha visto uma notícia aqui que me chamou a atenção, é sobre a questão do Google, né? Ele perdeu, né, o direito, e aí tem agora o direito ao esquecimento lá na web para a Europa, e agora, aparentemente, a Europa está querendo expandir esse direito ao esquecimento na internet lá do Google para o resto do mundo inteiro. Então, assim, talvez, né, o Google vai ser pressionado a usar a mesma ferramenta que ele está usando na Europa, para que as pessoas que se sentem incomodadas com a divulgação de informações pessoais, para que elas sejam retiradas do Google, que também isso acabe talvez, chegando no resto do mundo todo, né? Então, talvez uma coisa que afete a todos nós no futuro, talvez não muito distante, né? É isso. E aí, pessoal? Giovanni, Gustavo, as notícias. Cara, tem uma notícia aqui, level asiático, que é, assim, meio previsível vindo dos caras da China, né? Que na China, em alguns lugares, vendem cigarros eletrônicos. E esses cigarros eletrônicos, quando o cara ia carregar no USB da máquina, infectava o computador. E, vindo de chinês, você pode já imaginar tudo, né? E essa é a minha notícia aí para hoje. Verdade. E aí? Tem uma, na verdade, foi o Gustavo Roberto me mostrou hoje, que é a vingança do pessoal do iOS, que há um tempo atrás tinha uma stringzinha que você mandava pro pessoal que usa iOS que travava. O pessoal mandou isso muito pro WhatsApp, o pessoal da Apple sofreu bastante com isso. Agora tem a vingança deles, que é um arquivozinho que manda para os Androids, que aí sacaneia os Androids. É só para acompanhar as diversões das redes sociais aí, vai ter um monte de gente reclamando do WhatsApp travando aí, coisas desse tipo. É só isso. Valeu. Legal. Martinelli, alguma... Eu queria compartilhar uma notícia aqui que eu sempre achei esse tema muito interessante, né? Porque você perde um celular, você tem o celular furtado ou roubado, enfim. E aí você tem o e-mail, né? Que junto com o seu número do cartão SIM, né, dão a sua linha para o aparelho identificar com a estação rádio base. E aí, assim, o juiz federal do Rio Grande do Sul, através de uma ação civil pública ajuizada pela Associação Nacional de Defesa e Informação do Consumidor, ele determinou que a Anatel fiscalize o bloqueio de celulares perdidos, furtados e roubados, e mais, assim, centralize essa informação num cadastro chamado de CEMI, C-E-M-I, e ela se defendeu falando que não, que isso é questão da ABR Telecom, que é uma associação que reunia algumas operadoras de telefonia. Ou seja, fica claro que nunca na vida foi feito o controle de e-mail, ou seja, se você tem um celular furtado, pega a caixinha do aparelho, liga para o operador e fala, meu celular foi furtado, pega o seu e-mail. Bom, alguém não deve anotar ou deve anotar aquilo no post-it e não fazer mais nada, né? Porque é isso que ficou claro, mas acontece que cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas o pedido foi julgado procedente, a Anatel está com a responsabilidade de criar um cadastro centralizado desses e-mails e fazer o controle desses bloqueios para que os aparelhos possam ser inutilizados após serem perdidos, furtados ou roubados. Legal. Tem tempo de roubar celular ainda, né? Por enquanto, viu? Mas há pressa, viu? Aqui, né? Bom, pessoal, legal. Vamos passar então agora para as despedidas finais aí. Eu já agradeço aí ao Rafael pela disponibilidade, foi excelente. Eu gostei muito do bate-papo, aprendi bastante sobre biohacking aqui. Agradecer o pessoal que nos acompanhou até agora, as várias mensagens que mandaram para a gente, que participaram aqui, também foi muito legal a interação com o pessoal. Agradecer aos participantes, todos vocês aí, e aí abrir espaço a vocês para cada um aí se despedir, para o pessoal que assistiu a gente e os outros que participaram do webcast aqui. Deixa eu começar me despedindo aí. Vai lá. Rafael, obrigado, valeu mesmo, gostei bastante. Agora no finalzinho de dezembro eu estou chegando em BH aí, vou ver se eu consigo dar um pulinho lá na área 51, na área 31, para poder conhecer como é que é, ver as tarefas de vocês lá, bem bacana. Boa, será muito bem-vindo.
Valeu, abração. Abração Valeu. a todos, obrigado por quem assistiu a gente. Até a próxima. Rafael, valeu, cara, por ter aceitado o convite aí. Valeu. Você é um cara sempre muito solícito, né? Sempre Tamo junto sempre. a fim de trocar informação com a galera. E, pô, eu só tenho a agradecer. Valeu, galera. Obrigado, pessoal, que nos assistiu. E passo a palavra aí para o próximo. Galera, eu queria agradecer a todo mundo por ter nos assistido, assim, pela audiência. Rafael, assim, muito obrigado pelas suas explicações. Você realmente se domina o tema e deixou aquela questão assim, agora é a gente pesquisar, né, assim, e contar com o seu apoio para poder, quem sabe, até implementar o biochip, né? Ah, sim. Obrigado mesmo por ter aceito o convite, cara, e ter trago um tema assim tão, digamos assim, espinhoso, né, para ser discutido, que é o biohacking. E O nome é interessante novo, né, também. Muito obrigado mais uma vez. O nome é novo. Como o nome é novo, vai gerar essas dúvidas mesmo. E assim, pra infelicidade da minha namorada, não é GPS, né, cara? Porque ela ficou, na hora, ela tava assistindo e falou, não, cara, implanta, né? Infelicidade não é. Valeu. Alcion, vai lá. Bom, senhores, agradecer ao Rafael aí, né, por comparecer e abrir essas informações aí pra gente, né? Trazer sobre esse assunto biohacking que está cada vez mais místico, tecnológico e até religioso discutido aí. Vamos abrir um pouquinho a cabeça do pessoal, pelo menos trazer mais algumas informações para cada um tomar suas decisões e levar esse assunto aí para frente, né? Quem sabe chegar num Conselho Federal de Medicina, uma informação dessa aí, para que entre em discussão. Enfim, agradecer a todos os nossos espectadores, né, que estão sempre aí com a gente. Me desculpar por esse tempo ausente, né, a todos os espectadores também, que eu fiquei um tempinho ausente aí, mas estamos de volta para fazer os webcasts e até a próxima, até daqui a 15 dias. Sodré, passo aí para você a bola. Deixa eu só lembrar aqui rapidinho. Deixa eu só lembrar um diga detalhe, né? O Biochip não é a primeira marca da besta, hein? Já teve a Microsoft, o Bill Gates já foi a primeira marca da besta, vocês lembram? Continua. O Windows. Mas o Windows era a primeira marca da besta, né? Eles falavam que se você usasse mouse, usasse um computador, você ia, né? Coloca lá, Bill Gates 666. Fazia numerologia com o nome dele para falar, não, o nome dele não é Bill Gates, é não sei o que, Henry III, não sei o que, aí dá 666. Vocês lembram disso, se vocês tiverem infância. Então, meu chip não, só pra frisar, gente, não joguem fogo na minha casa, tá? Eu não sou do diabo, meu chip não é nada do capeta, entendeu? É só um recurso técnico, é um cartão da pele, não é nada. Ô, Rafael, então se você pegar o biochip e jogar na água benta, não dá nada, né? Dá nada, senhor. Pode benzer que tá de boa. Como disse o Giovanni aqui, se você ouvir esse webcast ao contrário, aí vai dar alguma merda. Alguma mensagem oculta vai aparecer. Eu não vou nem fazer, vai que o biochip se implanta em mim. Bom, pessoal, mais uma vez obrigado a todos. E lembrando aos nossos ouvintes, que está assistindo a gente, que esse videocast... Oi. Só dar um aviso aqui, porque pode ficar aparecendo assim, a questão da questão religiosa, eu acho que é mais uma... Para não ficar parecendo um escárnio assim, por motivo religioso, é mais uma questão assim, de procurar entender, de procurar saber, entendeu? Os motivos de cada lado. E mais ainda, assim, eu vejo uma infinidade de benefícios no biohacking, né? Assim, é uma questão que nasce. Concordo com o Rafael que a academia devia trazer muito mais interesse, né, nisso, né, como mestrado que ele vai palestrar, porque é a partir daí que surgem estudos, né, surgem análise e dados empíricos, né, e até científicos para que se possa o quê? Iniciar de forma mercadológica, até dizendo assim, né, questão assim... Ou até evitar, falar, não use, se dá câncer, eu vou tirar, exatamente, então, Rafael. Tem que ter isso, entendeu? Até para proteção. Se for provado cientificamente que dá câncer, eu vou remover. Eu vou ser o primeiro exemplo de remoção, falar, tirem, entendeu? Eu vou assim, porque o meio científico é isso. A partir do momento que você vê que tá errado, né, ou que a visão não tá tão ideal, você muda. Foi assim com a gravidade. Newton não foi certo o tempo todo. Aí Einstein veio e chutou a porta, falou, tá tudo errado, vamos olhar por esse lado. Então, ou seja, se surgir, né, na medicina, na ciência em si, alguém que prove que tem que tirar, eu vou ser o primeiro a defender o não uso, entendeu? Porque o método científico é isso. Né? O Hackerspace, acima de tudo, ele sempre preza, né, usar o método científico para tudo. Na verdade, assim, o que o biohacking quer
é um reconhecimento ou uma negação, né? Mas que se estude e que se analise o objeto. Então, assim, não é nenhum preconceito com nenhum religioso, com nenhuma religião. Igual estão apenas... fazendo com a maconha. Ficaram 40 anos aí com a maconha trancafiada, não vão prender. Agora, é uma analogia, tem gente que está se curando com isso, tem gente que está evitando dor, tem gente que está tendo melhoria. Entendeu? Então, da mesma forma que as coisas têm que ser analisadas, né? Não só isso, tudo foi ter que ser analisado. Da cocaína surgiu a morfina, gente, que foi durante boas décadas uma boa muleta para a medicina. Né? O que seria da medicina atual sem a farmacologia, né, das anfetaminas? Então, tudo isso é necessário. O LSD, tudo isso, tudo que é um tabu, igual o biochip está sendo, precisa ser analisado, precisa ser estudado. Né? Esse é o espírito do que o Área 31 tenta trazer, o Hackerspace em si. Tá? Bom, legal, pessoal. Obrigado mais uma vez. Lembrando aqui ao pessoal que está nos assistindo que esse vídeo vai estar disponível lá no youtube.com/securitycast e também vai estar no eMasters, lá na nossa página oficial do eMasters, emasters.com.br/perfil/securitycast. E também tem a interação da rede social através do facebook.com/seccast. Um abraço a todos e lembrando que lá no eMasters também a gente vai ter, além do vídeo, o áudio dos programas. E até o próximo SecurityCast daqui a 15 dias, no dia 15/12, provavelmente vai ser o último SecurityCast de 2014. Então, pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo SecurityCast. Abraço. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Boa noite. Falou.